Cara, você é um Vida Louca. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Al Vida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Lembre-se que a gente tem um pacto aqui, vamos preservar esse pacto. Aqui nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração. Porque aqui é papo reto, gente real com o empreendedor da vida real. E comigo meu parceiro João. Fala, João. Fala, Wagner. Muito bom estar aqui de novo, muito bom falar com esse público tão incrível de empreendedores da vida real aí. E muito bom estar com esse convidado mais vida louca que nunca. Pois que é, já vai se apresentar. Esse vai dar o que falar, esse não vai? Vai dar o que falar. Vamos que vamos. Fechou. E conosco aqui na área, o Roberto Niwa, que é o empreendedor. Cara, esse cara já foi garçom, office boy, lutador de Muay Thai e teve um infarto. Quantos anos você tem, Roberto? 38. O cara com 38, tem minha idade, o cara. Daqui a pouco ele vai contar pra vocês. Roberto, muito obrigado por ter vindo, cara. Um prazer ter você aqui, meu. Eu que agradeço o convite, prazer. Espero atender essas expectativas todas aí. Ah, nada, vai atender, cara. Aqui um presente pra você, como símbolo aí da sua obrigado. participação. Muito obrigado por estar aqui. Já vou abrir, né? Tem que Pode olhar abrir, o presente opa, quando ganha. opa. Maravilha. Show de bola, cara. Obrigado. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o comportamento empreendedor. Ou seja, o que é isso, né? O que é empreender? Existe um comportamento do empreendedor que a gente queria destacar aqui um pouco, falar um pouco com vocês e trouxemos o Roberto para isso. Então, Roberto, fique à vontade. Eu queria ouvir você um pouco, rapidamente, um pouco do teu perfil. Quem é o Roberto? Fala rapidamente e depois a gente vai entrando com você mais a detalhe aí na sua história. Um vida louca responsável, né? Se eu pudesse me descrever, um vida louca responsável. Sim. Apesar de ter essa característica de empreender, de tentar fazer coisa diferente, eu ainda me considero um cara, de certa forma, responsável. Uhum. Né? E estou nessa luta há alguns anos. Comecei como empreendedor aos 22, mas tive as minhas primeiras experiências lá atrás, em cima de um caminhão, acompanhando meu avô vendendo melancia. Sim. Então, ali foi o seu contato primário, assim, o primeiro contato com essa coisa do atender um cliente, vender alguma coisa? Foi a primeira. E depois de um tempo, com 13, trabalhando como garçom, essa parte da venda mesmo, né? Que eu percebi que tinha um pouco desse veio. Tive um chefe muito engraçado, um japonês, que eu trabalhando de garçom com ele impôs um desafio. Que o garçom que vendesse mais sobremesas ganhava uma no final da noite. Uhum. Né? Eu perdi uma noite só. Teve uma festa de aniversário. Em quanto tempo? Em quanto tempo você perdeu uma noite só? 8 meses. Em 8 meses. 8 meses. Aproveitamento bom, Caraca, hein? tá ótimo. Mas bom. aí eu descobri uma outra coisa depois disso que eu vou falar pra vocês. Essa vez que eu perdi é porque teve uma festa de aniversário dentro de uma área do restaurante que eu não podia atender. Uhum. E aí não teve muito o que fazer. Mas eu descobri que eu não conseguia mais comer a sobremesa. Eu enjoei. Não dá 8 meses você comendo a mesma coisa. Chato. Mas eu descobri que ganhar era bom e eu podia oferecer essa sobremesa sempre para algum outro funcionário. Uhum. Então ali você já aprende a fazer negócio. Uhum. E esse é o comportamento empreendedor, então. Você vai criando uma rede ali, vai ajudando as outras pessoas e aí quando você vê, todo mundo se ajuda e te ajuda também. Exatamente. Muito bom. E aí você tava como garçom e daí? Ali você já começa a entender um pouco da crueldade que funciona o mercado, as relações, né? Eu considero que tenha sido uma das profissões que mais me ensinou até hoje. O negócio era da família ou você era funcionário? Não, eu era mesmo? funcionário. Eu era funcionário. Uhum. Ali você começa a entender assim, eu com 13 anos estudava, minha mãe se matava para conseguir pagar uma escola particular para mim. E de onde você é, irmão? Eu sou de Araçatuba, no interior de São Paulo, mas nessa época eu morava e trabalhava em Birigui. Eu achei que você estivesse em Brasília, não sei porquê. Não, você tá lá hoje, eu né? tô em Brasília hoje, sim. Mas eu sou natural de Araçatuba. Aí eu já morei em Araçatuba, Birigui, Santos e de Santos eu fui para Brasília com 18 anos. E aí você já começa a perceber algumas coisas, né? O amigo da sua escola que senta para jantar, ele já não te cumprimenta, porque você é o garçom. Caraca. E aí você começa a entender como é que funciona essa dinâmica. E hoje isso me ajuda muito. Uhum. Até na educação do meu filho, né? Uhum. Porque é natural. Se você for falar com alguém hoje, você sentou num restaurante para jantar. E o garçom chega, olha, tudo bem, prazer, meu nome é João, eu que vou te atender hoje. Se você
Se alguém te perguntar 20 minutos depois quem é o seu garçom e como ele chama, você não lembra. Não lembro o nome. Então a gente criou uma categoria quase que de sub-humanos. E nessa questão empresarial, se você trouxer essa mentalidade, você está fadado ao fracasso. Porque você nunca sabe quem está do outro lado. Às vezes um cara que está extremamente mal vestido, relaxado, é o cara mais importante da mesa. É verdade. Mas você cara. começou a criar alguns estigmas que vão te prejudicar lá na frente. Cara, isso é muito verdade. Eu me lembro de uma situação que eu assim que comecei a empreender, cara, e aí o negócio começou a dar certo, começou a rolar e tal, e eu fui até uma loja de carros para comprar um carro. Eu tava com um que eu tinha comprado, depois de 2 meses eu falei, caralho, eu queria aquele outro, porque aquele outro é meu sonho e tal. E eu fui na loja, velho. Foi muito engraçado isso, cara. Aí quando eu cheguei à loja, tô lá olhando o carro, tipo... Você tinha ali vários carros populares do lado e eu tava olhando aquele carrão ali, naquele top, o top da loja. Aí quando o cara veio até mim, o cara que atendia, ele falou assim, então, esse carro custa tanto. Tipo, ele queria já encerrar o papo, ele não queria ir para uma próxima conversa. Aí eu falei, mas e daí que custa tanto? Você pode me apresentar aqui para eu entender e tal? Eu tenho uma característica, irmão, que é assim. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, pode ser o que for, uma caneta ou uma tecnologia, eu quando eu vou comprar eu sei tudo. Em geral eu sei mais do que o cara que está vendendo, porque eu mergulho muito profundamente para tomar a decisão de compra. Conclusão da brincadeira, o cara tava me desmerecendo, achando que eu não ia comprar o carro, cara. E tem a ver com isso que você tá dizendo. Não, sabia mais do carro que ele, mas eu fui para comprar o carro. Saí de lá com um carro. Na verdade, não. Na verdade, como ele me tratou assim, eu esperei ele me explicar tudo, falei, obrigado. E fui na loja, na outra loja, da mesma rede, fui na outra loja e comprei na outra loja. Porque ele olhou pra mim e falou, puta, esse negão aí não vai ter esse dinheiro pra comprar esse troço, cara. E aí eu fiquei puto, comprei no mesmo dia, inclusive, o carro. Mas é isso, acho que é um pouco do que você tá dizendo. Essa acho coisa que todo do mundo cara... já passou, né? Pra mim, eu como jornalista bem mais novo, né? Trabalhava numa revista e me colocaram para testar um lançamento de um novo carro lá, era um carro gigantesco daqueles faz off-road. E aí eu fui lá numa fazenda, fui lá com todos os jornalistas testar e quando chegou lá, os outros jornalistas que estavam lá, todo mundo se conhecia, um era do Jornal do Carro, não sei o quê, todo mundo já era... Os caras mais velhos. Muito mais velhos muito que mais eu. Velhos. E aí eles olharam e eles achavam que eu era o assistente da campanha mesmo. Cara. E aí quando os caras me vêm e me dão a chave do carrão lá, levei o carro para casa, passei o fim de semana no carrão ali, aí beleza, aí passa, né? É muito foda. E aí você tava falando que o cara, a gente desmerece, né? A gente acaba olhando pro cara como se fosse um sub do sub, né, cara? E tem se tornado um hábito, né? Cada vez mais. E aí eu não tô aqui para ficar filosofando, mas... Não, manda bala, aqui é papo reto, manda bala. As relações, quando você fala dessa questão aí de modernidade líquida, dessas coisas, é tudo descartável, né? E esse tipo de relação acaba se tornando isso também. E a gente não pode trazer isso, porque... Quem trabalha com empreendedorismo trabalha com relacionamento. Seja com o seu sócio, com seus funcionários ou com os clientes finais, parceiros, o que for. A gente trabalha com relacionamento. É muito isso, cara. Aí você estava falando, então, você como garçom, você já percebia ali quem era o amigo de verdade e o amigo cuzão, que não queria sentar ali com você, que cagava pra você quando te via ali como garçom. E aí? Me conta depois disso. E aí, como é que era? Como é que foi desenrolando a tua vida empreendedora dali pra frente? Eu acabei me mudando de Birigui, fui para Santos e iniciei a faculdade lá. Eu conheci meu pai, eu já tinha 8 anos de idade e fui conviver de fato perto dele a primeira vez, já tinha 18, ele morava em Brasília. É uma cidade maior, eu vi aquilo como uma oportunidade, transferi a faculdade para Brasília e ter essa proximidade com ele e tal. E aí já comecei a fazer estágio, eu sou publicitário. Aí tive uma oportunidade maravilhosa, que foi trabalhar numa agência de publicidade multinacional, que foi a Ogilvy. Atendi Banco do Brasil, Ministério do Desenvolvimento. Depois trabalhei em agência de TI, atendi Brasil Telecom. Lançamos o primeiro telefone que tinha mensagem em Libras, um negócio, um baita de um projeto legal. E aí... resolvi sair com 22 anos, quando eu terminei a faculdade, e fui morar fora. Passei 6 meses morando fora. Estudando? Estudando. Gerenciamento de contas no Colégio de Comunicação de Londres. Era mais ou menos o meu métier ali, né? Era aquilo que eu imaginava que fosse fazer para o resto da vida, né? E quando eu voltei não era nada disso. Para um publicitário faz total sentido. Exatamente.
E aí a proposta que eu recebi quando eu voltei para Brasília foi para trabalhar em São Paulo. Eu falei, pô, acabei de ir para Brasília para ter a chance de conviver com meu pai. Eu vou voltar para São Paulo, e né? Aí? E aí, na época... Até então você não estava empreendendo em nada. Assim. Não estava. Tá. E aí ele tinha uma empresa de assessoria que ele queria ampliar a operação e tal, e transformar isso numa empresa de participações. Eu, apesar de ter vindo, né, esse filho que caiu na vida dele, assim, depois eu era o mais velho. Então, eu encarei o desafio de trabalhar e ajudar a transformar essa operação numa empresa de participações. 8 anos depois, eram 13 companhias. Caraca. De agronegócio, a administradora de cartões. Mas você como sócio delas? Eu como sócio. Caraca. Aí eu já era sócio na empresa. E eu comandava a área comercial. Tá. Eu era responsável pela área comercial. Era meio bizarro, porque a gente montando operações desse porte, eu com 20 e poucos anos, contratando executivo de 50, 60, e sentar na mesa com esse pessoal aí é difícil. Você entrar num tanque cheio de tubarão, Exato. né? Exato, você já começa perdendo, porque o cara não acredita em você. Não acredita. Ele te olha de cima para baixo, né? Exatamente. E quando você está lidando assim com um cliente do agronegócio, aí você tem um cliente do setor público, tantos setores diferentes que você tem que lidar. E você falou, você é um cara, vida louca, mas mantém os seus valores ali. Quando você vai negociar, é tudo a mesma reunião? É negócios ou você cria uma persona sua ali para falar? Eu falo muito da minha experiência como jornalista, né? Jornalista é generalista. Então eu já entrevistei gente de todos os mercados possíveis. E aí cada vez que eu vou entrevistar eu falo de um jeito, eu pego uns conceitos, tem toda uma forma, né? Então eu queria saber, quando você vai relacionar com um cliente de mercados diferentes, você muda a sua maneira de negociar, a sua maneira de apresentar, ou é sempre você, Roberto? Eu acho que tem coisas que você precisa se adaptar, principalmente com relação a discurso e forma de abordagem, porque são relações diferentes. Não dá para você falar com o gerente da fazenda que está acostumado a deitar a vaca no braço e falar com o presidente de um fundo, como era o caso no Capital, que era uma empresa que tocava o projeto de eólica, um texano de 83 anos, falar com da mesma forma. Só que o princípio que você carrega de vida, ele tem que ser o mesmo. Esse negócio de meio do caminho, isso aí é coisa nossa, daqui do Brasil. Ou é verdade, ou é mentira, ou tá certo, ou tá errado. É isso. Esse meio termo não pode existir. Esse jeitinho que a gente tem tentado aplicar aqui ao longo de todos esses anos. Então esse princípio eu mantenho. E aí não interessa se é com o texano, se é com o gerente da fazenda, ou se é com alguém que eu estou atendendo hoje como meu cliente, por exemplo, no Market Club. Sim. A palavra não pode fazer curva, enfim, o que você acredita tem que ir até o final. Eu não estou fazendo discurso para lacrar, não. O pessoal antigamente tinha uma expressão que falava assim, fazer negócio no fio do bigode. Isso. E isso acabou. Hoje, a gente vive um negócio que é muito maluco. Você aperta a mão de alguém aqui hoje e amanhã você está andando na rua e ele te apunhala pelas costas. É verdade. Então, existe uma dificuldade muito grande. As pessoas que conseguem se manter íntegras nesse sentido, eu acho que elas têm muito mais chances de se destacar. Integridade é uma palavra que encaixa muito aí. Comportamento empreendedor. E firmeza, né, cara? Em firmeza do começo ao fim, né, cara? Isso não é uma qualidade. Isso é preceito basal, né? Exatamente. Isso deveria fundação, ser né? Fundamento básico. Agora, Roberto, me fala um pouco do que você está fazendo hoje, cara. Que empresa é? Até para o nosso público entender um pouco. Que empresa você está tocando hoje ou as empresas? Conta um pouco desse panorama seu enquanto empreendedor. Hoje eu tenho uma operação que ela é a principal, numa empresa chamada Market Club. A história dela é muito maluca. No pico dessas empresas que eu falei aqui, eu sofri um infarto com 28 anos, descobri que tinha uma anomalia rara. Como é que aconteceu? Você estava onde, fazendo o quê? Eu saí de um treino, eu sou professor de luta, e saí de um treino, comecei a passar mal no caminho, fui para casa, pedi uma pizza, quando eu fui sentar para comer, falei, não aguento mais, e é coração. Fui direto pro hospital do coração. Cheguei lá, eu tava infartando, fui dirigindo. Caraca, você mesmo. Eu mesmo. Caraca, velho. Aí cheguei lá, fizeram os exames, eu tava infartando, fiquei 12 dias na UTI. Caraca, meu. Até descobrirem o que era, né? E aí descobriram uma anomalia, uma má formação congênita. Eu não tinha coronária direita.
Caraca. Não tinha. Então, Até então, uma puta novidade. Você não sabia de nada disso. já tinha feito check-up, nunca apareceu. Lutava, competia Tinha e o sido caramba. campeão brasiliense de Muay Thai. Caramba. Tinha 30% do coração funcionando, eu não sabia. Caraca. Então, para mim foi uma surpresa, para todo mundo foi uma surpresa. E aí eu fiquei 12 dias na UTI, fizeram os exames, descobriram que era de fato. Vim para São Paulo para fazer a cirurgia. E quando eu voltei, essa história de falar de o cara teve uma experiência e não sei o que. Eu não tive experiência de morte nenhuma, não, mas faz você pensar de forma diferente. Repensar a vida. Faz. Se eu tivesse ido, qual a importância que eu tinha na vida das pessoas? Eu acredito no que eu tô fazendo, eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo. E aí, não deu um ano e pouquinho, eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Juntei minhas coisas, fui embora. O que é largar tudo, velho? Largar tudo literalmente. É mesmo? Sim. Tipo, saiu fora. Eu levei uma única coisa. Ah. Eu levei minha pasta de cartão de visita. E aí? Foi o que eu levei. Aí você foi pra onde? Eu morava numa baita de uma casa, aluguei uma kitnet, andava num baita de um carro, comprei um carro todo ferrado. Tinha uma previdência que era uma coisa que não tinha muito, tinha pouquinho. Era uma contribuição que, de muito bom grado meu pai sempre fez. E aí eu saquei, vendi móveis e eletrodoméstico da casa que eu morava, porque era grande, não ia caber na kitnet. Itens pessoais eu vendi. E falei assim, eu tenho que me reerguer a partir disso. Morava sozinho na época? Eu morava sozinho, mas acabei ficando noivo e fui morar com a minha ex-mulher, né? A sua noiva à época. E aí foi bem bacana, porque deu 2 meses ela ficou grávida. Eu falei assim, agora fudeu. Uma coisa vai juntando na outra, né? Quando você vê. Você planeja uma, vem 3 junto, né? Exatamente. Então, assim, morando numa kitnet, não cabia uma criança. Um carro que, não tinha segurança nenhuma para carregar alguém lá dentro. E uma empresa que eu não, até aquele momento, eu não via perspectiva. Eu fiquei quase 1 ano sem receita nenhuma. E foi um negócio assim, um amigo de faculdade, eu sou padrinho de casamento dele, tinha uma empresa que trabalhava com esse modelo de negócio, de clube de vantagens, programa de relacionamento. Tinha outro nome. Que ano é isso, irmão? Foi em outubro de 2013, quando eu recebi esse convite. E comecei a reestruturar essa operação para ser relançada com outro CNPJ, outro nome, só absorvendo a operação em janeiro de 2014. E a gente entrou nesse processo de reconstrução. Remodelar sistema, modelo de negócio, tipo de abordagem, ver aquilo que era de inovação de fato. E a gente foi buscar. Tem inúmeros modelos, né? Hoje você fala muito inovação disruptiva, inovação incremental. Nesse caso específico foi incremental. A gente pegou um modelo de negócio que existia e começou a colocar coisas que ninguém nunca tinha pensado para melhorar isso. Já tinha muita concorrência na época? Já tinha. E a gente foi, na verdade, nossa empresa foi a primeira a montar no formato white label. Todo mundo usava a própria bandeira. Caraca. Então eu falei, não, nós precisamos voar abaixo do radar. Vamos fazer o white label. Conforme a gente for fechando o contrato, a gente nem aparece. Na hora que o pessoal perceber, a gente tomou conta. Nós estamos por ali. Exatamente. E aí, menos de... Quem foi o primeiro cliente? Quando eu absorvi essa operação, a gente tinha os servidores da AGU, via entidade privada, não é contrato governo, peritos da Polícia Federal e advogado público federal. E o que você vendia exatamente lá? Só para o pessoal entender o que é o Clube de Vantagem. O Clube de Vantagem é o seguinte, a gente montava uma plataforma que ela é personalizada. Então tem a marca da entidade de classe, por exemplo. Você pega a ANAF hoje, dos advogados públicos federais. Então ele criou uma bandeira própria. A gente coloca toda essa máscara e por trás tem nossa estrutura de convênios. Hoje nós temos 17.500 lojas no Brasil inteiro, mais de 400 online, cashback, cupom, programa próprio de medicamento, turismo com, 30% de desconto em passagem aérea. E aí ele enxerga a marca da instituição, não a minha. Sim. E vira um programa de relacionamento. E isso gera o quê? Retenção desses filiados, desses associados. E esse benefício faz com que
novos integrantes entrem também na associação, por exemplo. Ou seja, o cara entra na plataforma, ele compra pela plataforma, ele tem benefício, ele tem desconto, ele tem uma série de benefícios que se ele comprasse sozinho ele não teria. Exatamente. Essa geração que está vindo é uma geração que tem um comportamento muito diferente. É difícil você conseguir criar uma relação sólida. É fato. É efêmero, né? É efêmero. Então, por mais que ele ingresse numa carreira no serviço público, ele passou num concurso, ele não vai entrar no sindicato, na associação ou alguma instituição ligada a essa carreira dele, porque ele acredita que isso é coisa disso, daquilo, enfim, não vou entrar nesse viés aqui não, porque é um terreno pantanoso. Mas ele tem essa impressão e ele não quer mexer com isso. Só que a partir do momento que eu digo para ele, você contribui R$100 por mês para fazer parte da associação, mas você economiza 400 na escola do seu filho. Ele ganha dinheiro para ser filiado. Sim. Então eu trago essa sistemática para o racional. Sem ser um viés político, sem ser um viés de carreira, e eu digo, vem para cá que você ganha dinheiro. Você encontrou uma oportunidade de falar de negócio com o cara, apresentando para ele o benefício da sua solução, sem ele perceber de maneira direta que tem ou uma associação, ou entidade, ou sindicato, ou qualquer coisa que seja por trás. E você acaba incrementando o produto da empresa que é cliente seu, né? Porque se eu sou cliente daquela empresa ali, eu vou querer comprar mais o produto dela, porque depois eu vou ganhar um monte de desconto que não estava ali na mesa. Então você está pegando a oferta daquela empresa e melhorando aquela oferta como um todo, né? Sim. Então vai ter mais chance de eu continuar cliente daquela outra empresa. Exatamente. E essa geração tá na idade aí de ter filho pequeno, por exemplo. Então, quem tem 2, 3 filhos, na hora que bota na ponta do lápis, fala, eu tenho que ser filiado. Eu tenho que fazer parte desse grupo, porque o que economizo é muito. Né? E hoje esse grupo tem quantos filiados? Como é que é? Quais são a volumetria desse negócio? A gente nunca imaginava que isso fosse acontecer, né? Nós nos tornamos a maior empresa da América Latina no segmento. Tem mais de 700 mil titulares, entre titulares e dependentes, mais de 2 milhões. E com a entrada de novos clientes desse ano em fase de implantação, nos tornaremos aí a maior do mundo, com mais de 2 milhões e 300 mil titulares. Caraca. E... Quem são esses caras, meu? Em geral, quem são esses caras? A gente atende fundo de pensão, a gente atende entidades de classe. Por exemplo, 30% dos servidores públicos federais estão com a gente. Vai desde Polícia Federal até Ministério Público, Receita Federal, Controladoria Geral da União, Supremo Tribunal Federal, Itamaraty. Não necessariamente alocado ou vivendo em Brasília. Pode estar espalhado no Brasil pelo Brasil inteiro. Só que tem essas instituições todas por trás. Exatamente. É no Brasil inteiro. E do lado dos benefícios, quantas marcas aí oferecem os descontos, oferecem os benefícios do outro lado, né, da mesa? Hoje, só de lojas físicas, nós estamos falando de mais de 17.500. Você pega o no Brasil. Você faz um levantamento de rede de convênios dos concorrentes, o segundo lugar tem 5 mil e pouco, 6 mil lojas. Então a gente está falando aí que tem o triplo, né, da rede. Mas até pelo volume. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Os concorrentes, às vezes, eles mandam mensagem para cliente meu oferecendo o produto deles. Todos eles usam o nome assim, o maior clube de vantagem do Brasil. Aí eu brinco que se somar todos os clientes que os clubes de vantagens têm, dá o triplo da população brasileira, porque é todo mundo mentiroso. Em geral é assim. E aí o que a gente faz? Eu tenho tudo isso cadastrado. Nós temos uma estrutura no escritório que faz toda a parte de compliance. Então, o número que eu estou falando é um número verdadeiro e comprovado. E isso se relaciona com o comportamento empreendedor também, né? Que é você dar o número real para você não mentir para o seu parceiro, não mentir para o seu cliente. Exatamente. É aquilo que eu falei de princípio no início, né? Você tem que manter essa linha. Se eu começar a ligar pro meu lojista lá e falar, você dá 20% de desconto que eu tenho 700 mil pessoas que vão consumir aí. Aí ele fecha a parceria comigo e ninguém vai na loja, porque eu não tenho 700 mil. Então eu já estou mentindo, eu já estou começando uma relação desse jeito, errada. Então a gente sempre faz essa auditoria, tem toda a parte de compliance e tal. Se a gente puxar para essa coisa assim vamos pensar nos comportamentos que o empreendedor tem, e aí você tem alguma história para poder falar, assim, se você tivesse que elencar comportamentos que você julga
ser importante para um empreendedor, especialmente para o empreendedorismo atual, né? Porque o empreendedorismo atual, ele traz consigo 50 tons de cinza que a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro, né? O cara, ele é um motoboy de um aplicativo, ele é empreendedor. O cara é vendedor de um infoproduto que ele construiu ontem, ele é um empreendedor. Ou seja, tem 50 tons de cinza aqui que a gente não sabe exatamente o que é, mas que comportamentos ou quais comportamentos você acredita que são importantes para um cara empreendedor? Essa conversa ela é um pouco perigosa, né? Vamos até entrar. para a gente não desmerecer quem está buscando melhorar. Claro que não. Mas dentro dessa sua classificação, eu vou dar alguns exemplos. Quando você fala lá do motorista de um aplicativo sem empreendedor, um motorista de um aplicativo com um carro, eu não posso considerá-lo empreendedor. Tá. Mas eu já conheci motoristas de aplicativo que financiaram 3 carros. Eu também conheço. E passaram para outro. Esse cara, para mim, é empreendedor. Eu também, eu acredito nisso. Ou ele comprou o carro e passou para o outro cara rodar durante o dia. Exatamente. Muito taxista fazia isso no passado. É isso. Então, isso para mim, de fato, é um comportamento empreendedor, porque ele está buscando um aumento de renda, ele está gerando outro emprego, outra pessoa está trabalhando por causa dele. Então, aí eu já considero isso uma atitude empreendedora. Sim. Agora, o que eu posso falar para essa turma que está vindo aí, tenha paciência. A gente está muito imediatista. Quando a gente fala que virou a maior empresa da América Latina, foi rápido, foram 7 anos. São 7 anos. 3 dias e meio de férias por ano eu tenho de média. Só que hoje, a molecada entra no mercado quando acaba de sair da faculdade com 22 anos. Quer fazer sabático. Exatamente. Trabalha 6 meses... Se dedica muito 6 meses e acha que precisa virar VP. Com 6 meses de trabalho. Porque essa empresa não reconhece tudo que eu faço por ela. É muito maluco. E aí ele se desilude e vai tirar o ano sabático que você falou aí. Eu vou dar o contraponto geracional aqui. E eu acho que assim, a gente não pode glorificar o burnout. Então, assim, não é produtivo ou bom você falar para todo mundo, cara, se você quer trabalhar, você não vai tirar férias nos próximos 7 anos. Mas ao mesmo tempo, as pessoas têm que entender que é uma construção. Você não dá para pular etapas, né? Não significa que você vai trabalhar sem dormir, todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ter a família, a vida social, mas a sua carreira é uma construção, né? Não dá para pular etapas no empreendedorismo, principalmente. No empreendedorismo, provavelmente você vai apanhar mais no começo. O empreendedorismo, na minha cabeça, ele tem uma pegada bastante peculiar. A gente poderia entrar numa conversa mais etérea do tipo, o cara nasce empreendedor, ele se torna empreendedor. Esse é um papo legal para depois pegar a tua opinião. Mas eu penso o seguinte, o empreendedorismo ele é um comportamento que você pode adquirir ou você nasce com ele. Pelo que o Roberto está contando aqui, me parece que ele nasceu com isso, desde os 13 anos vendendo lá com o vô dele, aquela coisa toda. Enxergar oportunidade onde outras pessoas não estão vendo oportunidade nenhuma. E aí, a partir das oportunidades, você não faz isso só porque você é um cara bacana e quer que o mundo melhore. Você tem expectativa de resultado. Você tem expectativa de melhorar a tua família, né? Como é que você vê essa relação entre eu busco um negócio para ganhar dinheiro versus esse mesmo negócio gera impacto na sociedade, na circunvizinhança, no mundo e etc. Primeiro eu vou fazer só esse comentário da questão dos 3 dias e meio de férias pelo seguinte. Não é uma questão de você achar bacana ou não ter os 3 dias. São escolhas. Sim, e você, todos os dias, você acorda fazendo uma escolha. Concordo. Se você escolhe sair de quarta a domingo, você fez uma escolha. Se você escolhe beber 3 vezes por semana, você fez uma escolha. É isso. Se você resolveu tirar 30 dias de férias por ano, você está fazendo outra escolha. E banque a sua escolha, né? Banque a sua escolha. Então, hoje eu consigo tirar 10 dias direto de férias, mas porque durante 7 anos eu tirei 3 dias e meio. Pra caramba com você. Então, eu estava numa fase de queimar essa lenha que eu tinha para queimar, no pico da juventude, com todo gás, vontade, filho pequeno, que eu olhava para ele e falava assim, tudo que eu faço é por você.
Eu quero que você tenha... Eu não sonho em ser milionário, eu não tenho sonho. Já quando eu era mais novo, eu sonhava com isso. Hoje em dia eu olho e falo, cara, se eu puder viajar uma vez por ano, colocar meu filho numa escola para ele ter dignidade, morar num bom apartamento, ter um carro seguro. Se eu puder dobrar o pedido de sobremesa, tá bom pra caralho, né? Tá bom demais. Falando em sobremesa, ó, chegou o brigadeiro, chegou a coxinha, a melhor hora do podcast. Não tem isso, irmão. Do tipo, quando você... Eu já vivi isso, gente. Eu venho de uma realidade... Eu sou muito vida louca. Muito vida louca. Eu venho de uma realidade que você não tinha dinheiro para poder comprar comida. Quem dirá comprar sobremesa? Então, assim, eu tava num papo desse meu maluco com um amigo meu um tempo atrás, eu falei assim, cara, a riqueza pra mim ele tem um valor diferente. É claro que eu quero ganhar dinheiro, mas a riqueza tem em você fazer algumas escolhas e você viver bem com ela, saca? Então, eu sei que parece um papo meio bobo, meio filosófico demais, mas não é, cara, assim... O comportamento do empreendedor, ele é diferente do comportamento do cara que é funcionário. O cara que é funcionário, em geral, ele está preocupado, não estou dizendo todos, mas ele, em geral, está preocupado com as férias dele, com o momento de relaxamento dele e tal. O cara que é empreendedor, aquilo é a vida dele, cara. E não tem nada de errado com nenhum dos dois lados. E não tem nada de errado com nenhum dos dois lados. É a mesma coisa que a gente falou no outro podcast, acho que foi o inaugural, né? Que existe quem quer fazer o caminho de startup, claro. Que é ficar procurando investidor, na tração, escala, etc. Existe o caminho do outro empreendedorismo, que é, vou fazer uma empresa que cresce, sustentável, que eu não preciso dividir equity e que eu vou fazer o dinheiro para minha família. Os dois caminhos são válidos, assim como o caminho do funcionário também é válido. Os dois. E como é que foi essa coisa do buscar investimento, né? Então, voltando um pouco na tua história, você, deu um louco, desistiu de tudo, aí voltou, fez a empresa. Como é que foi buscar o primeiro real? Como é que foi buscar investimento, trazer pessoas para dentro? Como é que foi isso? Essa é a parte que eu mais tenho orgulho. Essas empresas que hoje estão rodando aí, que são grandes e que não conseguiram passar a gente, receberam um aporte de 4, 8 milhões de reais. Meu aporte foi meu relógio, minha geladeira, meu fogão. Não tive investidor. Foi num subsolo emprestado. 3, 4 pessoas trabalhando lá embaixo. Você tem sócios? Eu tenho sócio, o André, que é meu sócio, que é um cara fantástico. Se tiver a definição de yin yang, é a gente, né? O cara é meu equilíbrio. E são os mesmos sócios até hoje. Até hoje. O sócio inicial, que tinha aquela empresa lá, a que a gente assumiu, depois de pouco tempo ele optou por seguir outro caminho e tal. E ficamos o André e eu. E, cara, o André, ele é da área de TI, é um cara bem mais racional, eu sou mais pancada nesse aspecto, e ele às vezes me traz um pouco para a realidade, traz esse equilíbrio, que é maravilhoso e roda por causa disso, né? E a gente trabalhou muito. O André fez o sistema no início praticamente sozinho, de tudo que a gente está falando. Do mesmo jeito que eu tinha vergonha. Do que, velho? Eu não falava pro pessoal, eu ia limpar, eu dizia que tinha limpeza, e eu ia limpar o escritório todo sábado e lavar o banheiro. Pro pessoal chegar para trabalhar na segunda. Então, eu ia lá com balde, com Você tudo. dizia que tinha empregado? Tinha. Eu comentava com o pessoal, chegava a visita, nossa, na segunda-feira, porra, legal o escritório, como é que tá arrumado? Eu falei, não, o pessoal vem aqui dar uma limpada e tal. Pessoal, eu ia lavar o banheiro lá. Todo sábado ou domingo eu já tinha isso separado, lavava o banheiro. E aí, quando a gente estava nesse subsolo emprestado, né, tinha um acordo feito entre um dos sócios junto com a dona da loja, que pagava uma contribuiçãozinha simbólica. Eu descobri que não estava sendo feita. E a gente foi colocado para fora. Eu tinha R$1.000 e poucos na conta da empresa e eu precisava alugar outra sala e mobiliar. E nós fizemos. Não me pergunta como, porque eu não sei. Mas nós fizemos. Eu entendo você. E eu fico pensando assim, aí você tem essa empresa, não sei se na época já era a maior da América Latina, mas hoje em dia é. E aí você resolve ter outros negócios. O que passa na cabeça? Como é que é isso? A pandemia tá aí para mostrar que não dá para colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Com certeza. Então, quando você, infelizmente, a gente tem um índice de empresas que fecharam na pandemia. Mortalidade, né? Se concentravam num determinado setor que foi prejudicado. Sim. Então, quem trabalhava com evento teve muito problema, quem trabalhava com restaurante teve muito problema.
Então, a partir do momento que você busca diversificar, você dilui risco. É claro. Então, eu quero tornar o tipo de operação que eu tenho sustentável, porque isso ajuda, inclusive, a preservar emprego. Se em determinado momento, por uma crise específica, como foi o caso da pandemia, determinado negócio ficar prejudicado e eu entender que aquilo é momentâneo, eu posso tirar de um bolso para colocar no outro. Isso. Te impactou a pandemia? Afetou. Para melhor, né? Para muito melhor. Né? É muito ruim falar isso, né? Porque a pandemia é uma coisa ruim. Mas nós crescemos 128% ano passado. Caralho. E fechando 18 novos contratos. Esse ano, nós estamos em agosto, no início de agosto, e já fechamos 21. Caraca. 18 o ano passado inteiro. Inteiro, e 21 esse ano. Caraca. Mas isso não é porque... Em linhas gerais, a área de TI, a área de consumo online e tal, ela aumentou demais. Todo serviço baseado em plataforma estourou de alguma maneira. Especialmente quando tem consumo atrelado, né, cara? Porque você ficou em casa, você está ali consumindo mais e tal, né? E a gente fez campanhas assim muito legais. Nós criamos um botão do Clube do Voluntário. Então, um idoso que não podia sair de casa cadastrava um vizinho, um filho, um parente. E ele recebia um acesso de 48 horas ao portal para fazer a compra para esse idoso e levar para ele. Legal. Aí, para estimular mais ainda, nós fizemos uma semana de reembolso de frete. Então, o cara comprava, apresentava a nota fiscal, eu via quanto era o valor do frete e eu depositava na conta dele. Eu tirava do bolso, não teve patrocínio, não teve nada. Só para as pessoas não saírem de casa. Então, tudo isso deu um destaque enorme para a gente. A maioria das empresas do segmento, como recebem lá o seu mensal, eles se esconderam. E a gente, apesar de estar em home office, até hoje nós estamos, 80% da equipe ainda está em home office, só os cargos de liderança que estão trabalhando presencialmente. O espaço físico você manteve? Eu tripliquei. É mesmo? Eu aproveitei para fazer uma obra para receber esse pessoal assim que passasse a pandemia. Onde é que você está? É tipo uma casa? É o quê? Não. Nós temos um edifício chamado Capital Financial Center na beira do Eixo Monumental em Brasília, naquela Avenida dos Ministérios, um prédio muito bacana. A gente pegou 2 andares, mais de 300 metros quadrados, tem grama sintética, fliperama, mesa de sinuca, que legal. Cafeteria. Então, a gente se preparou para receber esses funcionários de volta e já tem os espaços montados. Quantos são os funcionários, Roberto? Só do Market Club ali são mais de 20, todos registrados. E tem uma coisa legal, assim, nossa empresa ela tem essa pegada jovem, não tem divisória, não tem nada, tem tudo isso que eu falei. Mais de 50% da minha equipe é formada por mulheres. Então a gente preza muito essa questão da diversidade. Você faz isso propositadamente ou aconteceu? Olha, Porque de repente é um viés do próprio negócio teu? Não, foi acontecendo naturalmente. Isso. Porque o que acontece? Às vezes os caras têm essa predileção de falar assim, não, eu quero homem para esse cargo de chefia, quero homem para não sei o quê. Eu contratei quem era competente. Eu sou totalmente partidário ao que você está dizendo, velho. E aí calhou. Eu simplesmente não blindei e não criei um modelo de negócio dizendo para cá só vem homem, para cá não tem isso. Deixa rolar o que cair aqui, que fizer sentido, tamo junto. E olha, tem Rastafari, tem lésbica, tem, enfim, cara, o que você imaginar, preto, branco. E você acha que isso faz meio diferença pro japonês que nem negócio? eu. Faz diferença pro negócio? Total. Esse lado heterogêneo são cabeças completamente diferentes que estão pensando. Então eles quebram o pau lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Ainda que você tenha diversidade, que eu entendi que é o principal movimento da empresa em termos de time, o que liga essas pessoas de maneira geral? Qual é o atributo que você encontra em todas essas pessoas? Eu formo gente. Hoje, quem faz meu aplicativo, um cara que está comigo praticamente desde o início. Hoje, meu gerente comercial começou como atendimento, o cargo inicial, de entrada na empresa. Meu financeiro entrou lá ganhando 4 vezes menos do que ganha hoje. Então, o que eu encontro é vontade. Vontade. Pessoas que querem crescer, que querem mudar de vida. Então, e o que a gente faz na prática? Você quer mudar de vida? Eu vou te ajudar, vem cá. Eu pago 100% da sua faculdade, eu pago 100% da sua extensão, eu pago 100% da sua pós-graduação. Você faz isso? Eu faço.
Para todo funcionário? Todos os funcionários. Todos os funcionários, curso de idiomas. E eles estão buscando isso? Então. Querem? Querem. Legal. E eu pergunto isso para eles. Onde vocês querem estar? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Onde você quer estar? Como é que você quer estar se posicionando? Que legal, cara. Eu brigo, questiono, eu faço concurso de inovação interno, com prêmio em dinheiro. Caraca. Então eu falo, como é que nós podemos melhorar a empresa? Me apresenta uma alternativa, uma solução para o nosso sistema. E aí eles poderiam entrar sozinhos, né? Apresentar um projeto para ganhar o dinheiro sozinho, mas 90% entra em dupla. Uhum. E aí é uma área com a outra. Aí na hora que eu vejo, tem um preto com branco, a lésbica com um machão, e enfim. Isso é caralho. É do caralho. É engraçado, porque é raro ver empresas, vamos dizer, desse porte de número de funcionários fazendo concurso de inovação, fazendo essas coisas. Porque a gente ouve muitos... A grande corporação fez o hackathon. Isso. E o hackathon... E eu não sei, eu já trabalhei muito com isso e eu percebo que 80%, 70% é da boca para fora. É para mandar para assessoria, para sair na mídia e etc. E pelo que eu entendi para você, é puramente interno. Esse é puramente interno e eu estou rodando com o externo agora. E eu vou te explicar o motivo. A gente tem um déficit de profissionais da área de TI. Sim. Cara, no Brasil tem. No Brasil. Hoje você tem, sei lá, eu estava lendo um estudo, 42 mil vagas que não conseguem ser preenchidas na área de TI. E daqui para 2025 vai aumentar 10 vezes isso. Então o que eu fiz para incentivar? Eu lancei um concurso que só o universitário pode participar. Com premiação e dinheiro e 100% do custeio da pós-graduação dele. E a possibilidade de ser contratado. Porque eu anuncio a vaga, eu não consigo contratar. Verdade. Então eu fui buscar uma ferramenta para incentivar. Exatamente. Vamos, galera, vamos correr atrás porque tem lugar para você. Então só participam universitários. Caraca, qual que é a idade média lá da tua empresa, o pessoal, funcionário? 25. Mas eu tenho gente mais velha que eu lá. E tem gente muito mais nova, mas a média tá dando 25, 26 anos. Cara, se você tivesse que elencar assim, quais são os principais erros? Você já é um cara que tá aí rodando no mundo do empreendedorismo há pelo menos uma década, pelo que eu fiz de conta aqui. Como é que você vê hoje os principais erros que quem tá querendo empreender agora? Esse time que você falou que já quer chegar sendo o Bill Gates do negócio, né? Começou ontem. Quais são os principais erros desses caras? Eu vou colocar qual é o principal, na minha opinião. As pessoas acham que a conta da empresa é a extensão da vida delas. Repete pra gente. Você tem um problema, vira um problema da empresa e não pode ser. Você tem uma despesa extraordinária porque quebrou o seu carro, você puxa mais dinheiro do caixa da empresa. Eu recebo salário. Entendi. Eu fiquei de 2017 a 2021 sem aumentar R$1 da minha retirada. E se o meu carro quebrou, se o seguro ficou mais caro, se menino precisou de remédios, não interessa. Eu trabalho com o que eu tenho. O cara acha que empresa rica, dono rico. Não é. Não é. Empresa rica, dono pobre. Nesse sentido que eu digo do que a gente toma como pobreza, de ter o dinheiro contado, de ter um salário todo mês, enfim. É que não é dono pobre porque você tá trazendo a valor presente. Então você não tem liquidez no valor presente, mas você está projetando toda a sua vida no valor futuro. Exatamente. Que aí é a grande sacada do empreendedor. Aqui eu acho que tem um atributo que é um atributo importantíssimo do empreendedor. Nem sempre o que eu estou fazendo agora vai me gerar resultado agora. Muitas vezes não gera. Não. Muito pelo contrário. Faz você ficar mais pobre no primeiro momento. Você vai ter que desembolso. E você acredita muitas vezes numa coisa que talvez ninguém está acreditando. Isso aqui mesmo é um caso desse aqui. Ó. Nós estamos aqui no Vida Louca, um podcast e tal, que nesse momento sai dinheiro e não tem entrada de dinheiro. Então como é que eu projeto esse sucesso futuro? Eu acredito que esse é um grande atributo do empreendedor. Mais de 80% das startups elas fecham nos primeiros 5 anos, né? Sim. E isso é porque o cara acha que ele virou um gênio. Alguém botou um dinheiro no negócio dele, aí ele vai lá e troca de carro, viaja para Miami, compra uma joia de R$20 mil para namorada, enfim. E aí só frequenta restaurantes caros e ele virou o popstar porque ele abriu uma startup que alguém botou um dinheiro. E tá errado. O processo ele é contínuo. Ele não é... Você não está dando uma corrida de 100 metros. Você está correndo uma maratona. É claro, esse é o ponto.
Então, os caras misturam a conta da empresa com a conta pessoal. Ah, porque o dinheiro entrou, porque eu tenho recurso, porque vai entrar mais, porque eu sou um gênio, porque isso, porque aquilo. Não. Você tem que manter o fluxo de caixa sadio, você tem que ter reserva, você tem que receber salário, você não tem que misturar as contas. Você tem que colocar meta para a tua equipe de liderança, como a gente fez esse ano, e dizer, olha, eu quero chegar no final do ano com X em caixa. Se eu chegar, X% desse dinheiro que está em caixa será distribuído aos cargos de liderança. É mesmo. Tem que ser. Eles têm que se sentir sócios, parte da empresa. Eu ia te perguntar isso mesmo, viu, velho? Porque eu tenho a sensação que, especialmente esse pessoal que você está falando aí de 20 e poucos anos, que é o teu público de funcionários, esse pessoal já se ligou que ser funcionário só nem sempre é o caminho. Você recebe algumas propostas ousadas de um moleque que acabou de entrar dizendo, eu quero virar teu sócio. Já recebi e são todas muito bem vistas por mim. Eu quero gente assim do meu lado. O empreendedor, esse cara da startup de 20 e poucos anos, o que acontece? É um erro que eu tenho visto em algumas empresas, inclusive lá em Brasília. Eles não querem contratar ninguém que seja melhor do que ele. Porque ele tem medo. Esse é um caminho. Eu só quero andar com gente melhor do que eu quero ser o mais burro da sala. É isso. Porque eu tenho segurança que minha empresa está em boas mãos. É claro. Com certeza. E eu acho que é esse mesmo preceito que você tem que usar quando você escolhe sócio, né, Roberto? Exatamente. Seu sócio tem que ser um cara que você fala assim, caralho, o cara é muito foda nisso. Porque de verdade, você não vai ter. É igual casamento, velho. Você não vai ter alguém que é bom em tudo. Então, na conta de mais e menos, você fala assim, caraca, essa competência aqui do cara é do caralho e eu preciso dela. E a gente se junta e forma uma terceira competência que não só a minha, não só a dele, mas uma nova para poder responder um problema, por exemplo. E eu acho, pegando esse gancho, quando você, todo mundo hoje em dia fala, não, eu quero contratar um funcionário que tenha a mentalidade de dono, cabeça de dono. Mas também existe uma desigualdade aí. Como é que você vai cobrar a cabeça de dono se você não dá benefício de dono? Não, te paga um salário mínimo e eu quero que você pense como dono. Isso não existe, né? Então, é o que nem você está falando. Você dá para os caras que estão numa posição de liderança coisas que eles se sintam líderes, né? E acho que isso é importante. Eu tentei até implantar um negócio, não deu certo na época, eu vou tentar de novo. A gente tinha o prefeito. A gente elegia o prefeito do escritório do mês. E aí é o cara que tinha que ir no supermercado, olhar, fazer cotação, desligar a luz. E aí a gente colocava dentro dessa meritocracia o que economizava de água, de luz, de telefone, de supermercado. O cara fazia gestão dessas coisas? Ele fazia gestão dessas coisas. A gente elegia um prefeito todo mês. De onde vem essas coisas que você cria, velho? É você? Cara, nem droga eu uso. Nem droga eu uso, eu falo. Se usasse ia ser a perdição. A gente tenta inventar e vai testando e não deu certo, ou pensa em coisa nova, vai buscando alternativa. Essa questão do sócio que você falou é muito engraçado. Nós estamos lançando dia 14 de setembro uma empresa nova que é completamente assim, disruptiva, não tem nada parecido no mercado, que é a Parlamento, uma empresa de relações governamentais e institucionais voltados a prefeitos e vereadores. Né? Existem muitas empresas no Brasil hoje que fazem mineração de dados, né? Mas eles te entregam o petróleo, nós vamos entregar querosene específico para aquele prefeito, para aquele vereador, para que ele tenha uma gestão responsável, otimizada, uma empresa de dados e que faz monitoramento, acompanhamento desde rede social a um projeto de emenda constitucional, projeto de lei que vai impactar de fato o município dele. Tá bom. E aí, dentro disso, da escolha dos sócios, eu olho hoje, tem a turma da Meta Política, que é liderada pelo diretor, que é o Jorge Misael. Acabou de ganhar um prêmio Washington, a única empresa brasileira a ganhar prêmio Washington lá em 2020, como destaque em relações governamentais. Você tem, por exemplo, o Gilberto Lima, que foi fundador da ABDI, foi da Apex, é um cara que trabalha, presidente do Instituto Iluminante. O André, que é meu sócio, me ajudou a construir o Market Club, né? Então, cara, essa turma toda, essa junção de cabeças diferentes, o Gilberto, ele é mais velho, o Jorge é um pouco mais novo, mas todo mundo com uma cabeça alinhada e muito bom naquilo que se propõe a fazer. Eu acho que essa é a sacada, velho. Essa é a sacada mesmo. Você saber quais são, até onde você vai, até porque, gente, a gente não tá aqui vendendo o super empreendedor ou super homem empreendedor. Não existe isso. Vida real, né? Na vida real, você é um cara que você pode até ter algumas sacadas, mas que você vai até um certo momento ali. Você vai até um certo limite. Dali pra frente tem que trazer gente com competência para fazer o negócio.
Por exemplo, João tá aqui. João, toda a parte de conteúdo, texto, etc., ele tá tocando desse negócio aqui. Mas por quê? Porque eles têm esta competência. E aí a gente se soma de alguma maneira e vamos tocando a vida. Então, eu acho que tem aqui uma variável importante que é: não existe super-homem empreendedor. O que existe é o cara que vai ter alguma visão, que ele precisa se juntar com outros caras, que ele também acredita que tem visão, e aí vamos fazer um negócio conjuntamente. Se não vira uma empresa que não tem um CNPJ, ela tem um CPF. Total. Fica completamente dependente de uma pessoa só. Isso não pode acontecer. Tá bom. Ô, Paty, você quer fazer uma pergunta? Oi, tudo bem, Roberto? Eu ia falar exatamente isso. E quando o empreendedor, porque eu acho que sociedade é complexo, é difícil escolher. Você tem que ter experiência para entender esse casamento, essa relação. Mas como que a gente pode pensar num empreendedor, como ter sucesso estando sozinho, por quanto tempo? Né? Como é que a gente consegue manter o nosso negócio sozinho por quanto tempo? Eu não sei, eu imagino que você nunca tenha feito sozinho. Mas o que você vê dentro do mercado, o que você traria de possibilidades para quem está sozinho, para quem não achou um sócio? Às vezes você não acha. Nenhum ser humano é uma ilha, né? Você pode estar sozinho, sem um sócio. Mas você precisa de um cliente, você precisa de um incentivador, você precisa de um mentor, um professor de uma faculdade, um parceiro, um fornecedor. Funcionário. Sozinho nunca. Isso é o primeiro passo, você achar. Porque se você escolheu estar sozinho, é porque você acha que isso é muito foda. É isso. E você já tá fadado ao fracasso. Já tá fudido aí. Concordo pra caralho. E isso é uma verdade. E se você pegar especialmente o pessoal mais antigo, eles têm essa cabeça, cara. O cara, às vezes, ele pensa que ele se basta em si mesmo, porque ele fez 2 empreendimentos e ele deu certo. Ele quer empreender um terceiro agora, que é uma outra geração, que é uma outra época, que é um outro mundo, achando que vai fazer da mesma maneira. Não faz. Hoje é um mundo colaborativo. Exatamente. E até um dos princípios, quando a gente fala dessa questão do Market Club, você falou, pô, como é que constrói uma empresa? Lá atrás, sempre que você comentou comigo, como é que você constrói uma empresa para fazer diferença e ganhar dinheiro? Então, o Market Club, a gente atuou, por exemplo, no meio da pandemia, ligando para os lojistas e dizendo, olha, sabemos que a sua empresa foi afetada pela pandemia, você está trabalhando com entrega? Tem drive-thru no seu restaurante? Eu posso mudar, e eu criei uma tag de classificação dentro do sistema para que o usuário buscasse só empresas de entrega e drive-thru. Olha que legal. E notificamos as pessoas da região para consumir desses empresários que estavam com a empresa funcionando nesse formato. Então, assim, eu tenho orgulho, eu levanto todo dia com orgulho do que eu faço. Um pai, quando manda um e-mail ou uma mensagem no Fale Conosco falando, pô, sempre quis matricular meu filho nessa escola e eu consegui agora por causa do desconto. Eu ganho dinheiro, eu não tenho uma fundação. A empresa dá lucro, ela tem resultado e tem que ter mesmo. Mas a gente faz a diferença na vida das pessoas. Legal. E hoje se fala muito em empreendedorismo de impacto e se coloca nessa casinha só quem já começa falando, minha empresa ela faz por causa do impacto, Mas no fim das contas, se a gente está aqui falando do pequeno empreendedor, do PME, só dele existir ele está gerando impacto. Sem dúvida. Porque são todas peças fundamentais Cadeia, da economia, né? Cadeia. Exatamente. Então se você não está fazendo o seu serviço, se você não está empregando gente, aí você está tendo um impacto negativo. É claro. Eu me lembro, por exemplo, a gente fez uma outra gravação aqui que estava a Mayra, que ela é uma estilista, ela faz um pijama que você usa na rua. Cara, do caralho que ela fez. E ela disse assim que a coisa que mais alegrava ela é que as mulheres de facções, né, costuras, as mulheres das facções que ela trabalhava no passado vieram para trabalhar com ela, ou seja, ela aumentou a possibilidade de gerar emprego, de gerar renda, gerar emprego para aquelas pessoas. E eu acho que o papo bobinho é um papo que só olha por essa ótica, porque ninguém compra essa ideia. Você não vai fazer só por isso, você faz para dar lucro, porque a empresa é para isso. Agora, se eu conseguir fazer o negócio dar lucro e gerando um impacto positivo na circunvizinhança, porra, do caralho. É isso. Exatamente isso. Cara, eu queria agradecer demais a sua participação. Vou para a última pergunta, porque a gente está com o tempo estourado. Cara, você já começou me respondendo, mas eu queria agora fixar. Por que você é um vida louca? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu não conheço muitas pessoas que largariam tudo como eu larguei, né? Deixar para trás e tentar recomeçar do zero. O não, eu sou vida louca porque eu não aceito o não, né?
eu fui proibido de lutar. Antes de saber do problema do coração, por uma questão de problema de coluna. Um médico mesmo? falou assim, você Antes do está coração? proibido, você não pode lutar. Eu fui campeão brasiliense. Então falar não pra mim é o combustível, né? Você não pode, você não consegue. E eu me considero vida louca por causa disso, né? Eu não aceito não como resposta e não interessa o esforço que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu sou bem determinado. Que legal, cara. Que Maravilha. legal. Muito bom falar sobre esses assuntos desse jeito. Muito, né? cara. Porra, meu, assim, ó, você tem aqui com a gente porta aberta. Gostei muito de você, de verdade. Assim, acho que Obrigado. você é um cara que, além dessa relação do papo aqui, você seria um cara brother pra caramba, assim, pra mim, de verdade. Gostei pra caralho da história, a pessoa que você é, o jeito que você olha no olho, assim, do caralho. Acho que dá pra virar. Isso que ele, né? as histórias de bastidores que ele conta da nova Exato, empresa. a gente trocou ainda uma o pessoal ideia ali não ouviu, fora. mas Porra, o muito, off tava da muito hora. bom, Então, assim, muito bom. obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo. Eu queria convidar vocês aí que estão assistindo, deixa o teu like, curta, compartilhe esse vídeo. Se você quer impactar outros empreendedores que você está percebendo que eles estão caminhando, estão no começo, que precisam ouvir um pouco dessa história para poder ter um gás aí, cara, compartilha, curte. Esse conteúdo é feito para vocês. Lembre-se que o teu papel compartilhando e curtindo é muito importante para nós, porque a gente vive disso aqui e esse vídeo vai ser apresentado a outras pessoas. Então, velho, muito obrigado pelo seu tempo. João, muito obrigado e até a próxima. Demais. Valeu, pessoal. Irmão, show de bola, viu, cara? Obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu. Show de bola.